Olá, alunos! Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa com vocês. Vocês estão acessando a plataforma? Não esqueçam que lá estão todas as aulas para consulta de vocês. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a segunda parte desse realismo no Brasil. Muito interessante. Então, é muito importante que a gente dê uma recapitulação ao que foi da primeira. Vamos comigo? O realismo no Brasil começou a aparecer em meados do século XIX, anote aí, meados do século XIX, em que o país passava por fases de mudanças no cenário público, político e econômico, tá bom? Muitos acontecimentos contribuíram para esse desenvolvimento, tá? Que foram as teorias iluministas, o cientificismo, também no ramo social, o abolicionismo, o positivismo, tá? E a crise na monarquia, por ter sido substituída pela mão de obra a escrava, por ter sido substituída pela mão de obra assalariada, gerou uma certa polêmica no mundo econômico no Brasil, tá bom? Então, tudo isso marcou essa transição. A transição de momentos artísticos e, neste caso, o nosso objetivo é que você entenda na literatura, tá? Então, uma nação que era totalmente agrícola, né, para agora ser uma nação industrializada, realmente muitas mudanças devem ter acontecido. Então, a sociedade aristocrata e escravagista, né, ou escravista, como você quiser, dava lugar a quê? Ao capitalismo industrial, que foi uma mudança drástica no Brasil e, consequentemente, teve a sua relevância no mundo literário também. Então, diante dessa situação, todos os artistas que começaram a se envolver com esse momento do realismo trabalharam em suas literaturas, resolveram propagar ideais realistas, tá? E alguns autores mergulharam mais fundo nesse idealismo, nessa vontade de mostrar ao público leitor toda essa gama de assuntos e temáticas que podiam ser exploradas. Cito para vocês aqui os mais especiais, tá? É claro que vocês podem se aprofundar pesquisando outros nomes, mas os que mais se destacaram foram Machado de Assis. Escutem bem esse nome que não foi qualquer um. Machado de Assis. Considerado precursor, tá? Ou precursor, perdão, do movimento, tá? E Raul Pompeia, Aloysio de Azevedo, Visconde de Taunay, tá? Que também teve o seu pezinho lá no romantismo e agora dá as suas caras no realismo também. Então, uma época em que a monarquia estava em crise, pós a Guerra do Paraguai, pensamentos antimonárquicos, um movimento que não era muito bem visto pela burguesia, porque, quer ou não, criticava vamos dizer, esse núcleo da sociedade muito forte, e que suas propostas elas tiveram nas prosas realistas deram uma ideia muito de conforto ao público leitor, porque nada é melhor do que você ler aquilo que você gostaria de falar, não é verdade? Então, apresento a vocês quem é esse tal bruxo do Cosme Velho. Então, ele dizia: palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Palavras do querido Machado de Assis. Querido por muitos, viu? Por outros não. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, morou e nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Ele nasceu. Filho de pais muito humildes, tá? Seu pai, ele era pintor de paredes, e a sua mãe, uma açoriana,
de nome Maria Leopoldina Machado de Assis. Ela era, sabe o quê? Lavadeira. Isso mesmo, filho de pais muito simples e humildes. Machado, infelizmente, ficou órfão da sua mãe muito cedo e, por isso, ele foi criado por sua madrasta. Já em 1851, seu pai também veio a falecer. Seus recursos para estudar, vocês podem ter uma ideia, começou a ficar muito difícil. Então, ele se tornou o que se chama de autodidata, ou seja, ele estudou sozinho para aprender o que ele depois colocou em prática, todo o conhecimento e repertório que ele tinha. E com apenas 14 anos, ele já publicou a primeira obra literária dele, que foi um soneto, tá? No dia 3 de outubro de 1854. Em 1855, com o seu poema denominado Ela, é publicado numa revista. Aí ele já começa a ficar mais famoso, tá? E ele começou a ficar fascinado por livros, tipografia, e começou a ser aprendiz como tipógrafo na imprensa nacional, o que foi muito importante para a divulgação do trabalho dele, tá? A prosa de Machado de Assis, ela foi muito importante para outros artistas literários também começarem a mergulhar nesse universo das temáticas bem pesadinhas que se colocavam no realismo, tá bom? Então, outras temáticas também foram abordadas com mais ênfase por Machado de Assis. E uma das mais conhecidas é aquela que coloca em xeque ou em dúvida a traição de uma mulher com o seu marido e o seu amigo de infância, que está no livro Dom Casmurro. Mas outros livros também, outras obras foram muito marcantes na vida dele. A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Ressurreição, Quincas Borba, Helena, Yaya Garcia novamente, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, Esaú e Jacó. Então, essas obras elas foram muito marcantes na vida biográfica desse grande autor. Agora eu tenho umas curiosidades sobre ele que é bom a gente ressaltar. Como eu disse, o seu avô era escravo, então ele tinha descendência de escravos. Ele não teve filhos, ele era apaixonado por xadrez, tá? E era mulato, autodidata. Ele também foi muito homenageado, isso aqui foi da plataforma Google, que é o nosso buscador, né, de pesquisas e tudo mais, e que tem sempre como ideal homenagear em dias específicos pessoas, momentos, datas, e aqui eu achei relevante colocar para vocês que ele também foi homenageado pelo Google. Ele também já foi nota da nossa moeda, tá? Machado de Assis já foi nota dos 1000 cruzados. Ele já foi selo dos Correios. O busto que eu falei para vocês, no caso, o monumento que está na lateral da Academia Brasileira de Letras. E o seu livro mais famoso é o Dom Casmurro. E outra coisa interessante, ele era gago e epilético. Interessante por quê? Porque isso era visto como um grande tabu naquela época. E mesmo assim, Machado não ficou à margem de ninguém, mesmo sendo autodidata. Ele não tinha diploma de nível superior. Deu para vocês entenderem o que é ter esse conhecimento e não estar no mesmo grau dos outros da elite e mesmo assim ser respeitado? Esse era Machado de Assis. Outras obras interessantes, como citei daqueles autores, estão aqui para vocês entenderem. Aqui eu quero ressaltar Aloísio de Azevedo, que veio bem assim, simultaneamente ao desenvolvimento do realismo de Machado. Aloísio de Azevedo colocou um quê a mais nesse realismo. Ele ajudou a desenvolver, tema da nossa próxima aula, o naturalismo. E essas 3 obras dele foram bem emblemáticas. Casa de Pensão, O Cortiço e O Mulato.
Raul Pompeia escreveu O Ateneu, tá? Uma temática bem forte e bem atual para a nossa reflexão. Proponho que vocês olhem, no mínimo, uma resenha, um resumo, uma sinopse da obra. E o Visconde de Taunaí nos deixou Inocência, tá? Então, aqui algumas coisas sobre Aloysio de Azevedo. Escreveu diversas obras, foi considerado também um abolicionista, escravagista, né? Foi crítico da escravidão, ressaltou esse tema, mas a sua obra marcante foi O Mulato. E a obra de maturidade no naturalismo, O Curtiço, mas isso vai ficar para os próximos comentários, tá bom? Então, um mapa mental para vocês se conectarem com tudo aquilo que a gente já falou sobre o realismo, as características. Mais um mapa interessante que eu sempre falo para vocês. Peço nos exercícios e coloco aqui nas explicações. Façam sempre esse paralelo. É muito importante para o aluno conseguir estabelecer esse eixo, o que era e o que agora é, para conseguir ordenar o raciocínio. Tudo bem? Então, vamos aqui. E que obra é essa que até hoje causa tanto mistério e dúvidas? Aqui eu falei que tem 3 personagens, um triângulo amoroso interessante. O que ela trouxe de diferente? Vejamos o que Machado de Assis nos sugere. Maricela Lourdes, Angel. Los Angeles, where a woman is raped and murdered. Então, traiu ou não traiu? Eis a questão que ninguém ainda conseguiu responder. Vamos então trabalhar esse entendimento sobre o realismo através das nossas atividades. Vocês vão então em casa, devagar,
e bonitinho, depois de ter assistido, de ter revisto todas as nossas explicações, vocês vão responder de forma subjetiva e analítica essas duas questões. Marcar verdadeiro ou falso para as sentenças abaixo e depois listar as características do realismo e como foi o seu surgimento. Tudo bem? Prometam-me que vão fazer, tá bom? Então, exercitem sempre, acessem a plataforma e até a próxima aula.